Muito bom dia a todos. Mais uma vez, com muita alegria e gratidão, estamos aqui no Recanto da Prece Eurípides Barçanufo para o encontro de leitura do Evangelho, comentários. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, no tópico Caridade para com os Criminosos, o item 15. E também o livro Vivendo o Evangelho, por André Luiz, psicografia de Antônio Badu e Filho, o item número 139, na dúvida. Teremos a Sheila fazendo uma prece inicial, depois a Candice vai cantar uma música para nós, na abertura, eu vou fazer o preâmbulo, a Patrícia Helne vai fazer a leitura das lições, e na sequência teremos os comentários da Candice, da Jônia, da Lucimar, da Fabiana e de Jane e Ulandes. Após os comentários, a gente vê as psicografias que houverem, através da Fabiana e Anésio. Depois, com Carlos Sanches e a Denise, e a prece de encerramento com a Anésio. Temos uma excelente reunião e eu convido a Sheila para fazer a prece inicial. Bom dia, meus queridos. Hoje estamos mais uma vez reunidos para aprender, para crescer, para nos auto-melhorarmos. Venho pedir a permissão dos espíritos que cuidam desse grupo para que possamos iniciar esta reunião. Peço também para eles que intuam cada uma das pessoas que vão fazer os comentários hoje, nesta tarde, nesta manhã, e que cada um de nós possa receber aquilo que realmente necessita. Abençoa, Senhor, cada um, orienta-nos, cuida-nos e enche-nos da Tua paz, porque Tu és o nosso Deus. Abençoa cada um daqueles que estão presentes no Zoom, os que estão ouvindo também através da web rádio, os que escutam sobre o Facebook, YouTube. Que cada um de nós, Senhor, seja agraciado por esse dia, que possamos nos auto-melhorar um pouquinho mais através das lições de hoje. Espiritualidade amiga, cuida deste grupo para que ele permaneça abençoando todos os seus componentes e todos os estudos. Obrigada. Obrigado, Sheila. Agora eu convido a Candice para fazer uma música de início aí. Contigo, Candice. Bom dia a todos. Na reunião passada a gente teve a menção a uma música, então para dar continuidade ao tema eu queria cantar uma música conhecida de todos, que a gente possa então se emanar nessa prece tão bonita. Muito obrigado, Candice. Então, assim, com a oração de São Francisco, nós vamos fazer aqui um pequeno preâmbulo. E o que me veio à mente da gente comentar é sobre esse momento que a gente está passando, né? Com distanciamento social por conta da pandemia e cada um dentro das suas condições, alguns por fazerem parte de trabalhos de utilidade pública, tendo que trabalhar, outros tendo que ficar em casa, trabalhando em casa.
cada um vivendo uma experiência diferente, né? E já se passam aí 6 meses que a gente vem vivendo essa experiência e sendo levados a fazer uma reflexão do que está por trás disso. Naturalmente que todo mundo se protegendo, procurando evitar não só contaminar a si mesmo, mas também ser veículo de contágio para outras pessoas. Mas tirando esse lado da parte que envolve a doença, né? O que está por trás disso? Né? O que a espiritualidade, nesse momento, proporciona essa experiência para nós? Né? Quantas coisas estão acontecendo por conta dessa situação? Nós somos levados a mudar hábitos, a interagir mais com os nossos familiares, com os nossos filhos, com pessoas da família, e também a nos afastar de alguns ambientes que faziam parte da nossa rotina até então, criar novos encontros como esse aqui via internet, como multiplicou os encontros religiosos por conta dessa situação, como nos foi proporcionado interagir com pessoas de várias nações que a gente interagia muito esporadicamente ou até não tinha essa oportunidade de interação. Então, olhando para o lado externo, né, a gente enxerga várias coisas acontecendo. E olhando agora para o lado íntimo, para o lado interno, o que está acontecendo? Que estímulo a gente tem recebido? E o que a gente tem feito com esses estímulos, com essa oportunidade? Então, isso que me veio à mente, trazer aqui para a gente fazer uma reflexão. A gente está aí vibrando, orando, na expectativa de que as empresas, os laboratórios que estão trabalhando aí, os cientistas, para desenvolver uma vacina, né, que encontre sintonia com a equipe espiritual que está atuando fortemente nesse processo. E, em algum momento, essa vacina vai surgir e vai dar condições de proteção aos nossos corpos. Mas, enquanto isso não acontece, a gente é estimulado a uma reflexão mais profunda, né, sobre o nosso comportamento. Porque a gente, tendo a vacina, quando chegar, que vai imunizar o corpo físico, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a ser a mesma pessoa de novo? Voltar a fazer as mesmas coisas? Continuar com os mesmos comportamentos? Com a mesma rotina? Ou a gente vai, nesse período, até chegar o momento da imunidade, refletir profundamente e talvez mudar o nosso comportamento, a nossa conduta ética, moral, nossa conduta em relação aos compromissos espirituais. Como será? E por que, né, desse período que a gente está vivendo agora? Não é apenas uma condição física, porque nós espíritas sabemos que a Terra está num processo de transformação para o planeta de regeneração, e essa transformação não é física, ela é vibracional. E cada um de nós participamos disso com a nossa vibração, com a nossa mudança. Como nós estamos contribuindo para isso? Então, me veio hoje à mente falar no preâmbulo sobre isso, né? Da gente refletir sobre
tudo que vem acontecendo, né? As experiências que cada um tem vivenciado consigo mesmo, com familiares, né? As oportunidades que a gente tem recebido de auxiliar pessoas que estão passando por dificuldades em função das consequências desse momento. E como vai ser o depois, né? Eu escuto muito falar uma frase, novo normal, né? Vai ter um novo normal. O que vai ser isso, né, para nós? Como eu vou ser? Você é uma nova pessoa, uma outra pessoa? Você é a mesma pessoa com um foco diferente? Ou vai continuar do mesmo jeito, só vai passar o tempo e voltar às mesmas rotinas, aos mesmos comportamentos, os mesmos defeitos, vícios, né? Então, que nós façamos aí uma reflexão e tenhamos uma visão mais profunda desse momento, né? Como pouco tempo atrás a gente viu aí numa mensagem de Dr. Bezerra de Menezes que a verdadeira vacina é espiritual, né? E ele fala assim: quantas vacinas serão inventadas ao longo da nossa trajetória até que a gente realmente imunize o espírito, né? Então, que a gente tenha uma visão mais abrangente desse momento, uma reflexão mais profunda e tenhamos sintonia para captar o verdadeiro motivo desse momento que nós estamos vivendo, né? Para que a gente consiga captar e nos colocarmos à disposição do alto para aquilo que talvez seja um novo compromisso aí que está vindo para todos nós, de compaixão, de tolerância, de respeito, de mais espiritualidade, menos materialidade. Eu também não sei, né? Tenho refletido e pensado bastante, porque a gente fica incomodado, né, se realmente estamos atendendo aquilo que os nossos protetores e orientadores esperam de nós, né? Então, que tenhamos uma boa reunião, que a mensagem que hoje fala da lei do amor, né? Amor, amar o próximo como a si mesmo, é o título do capítulo, é a última lição do capítulo. E a nossa querida amiga Patrícia vai ler para nós e, na sequência, teremos os comentários. Patrícia, contigo. Bom dia a todos. Bom dia. E aí, vamos lá, né, gente? Capítulo 11, Caridade para com os criminosos, item 15. O homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, o malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez toda a sua vida passada. Por que pensai nisso? Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então, talvez, esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não.
mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salva-o. Do Lamenais, esse texto. Agora, do livro Vivendo o Evangelho, por Antônio Baduy Filho, André Luiz, né? E André Luiz, na dúvida, o item 139. Claro que pode ocorrer a situação de extremo perigo, em que você é levado a arriscar a própria vida para salvar alguém que não liga para a vida dos outros. Entretanto, o que mais acontece é uma pessoa de conduta duvidosa buscar seu amparo e você não saber o que fazer. O homem deseja apoio, está com problemas, tem fama de ladrão e você entra em dúvida. O rapaz pede socorro, está em sério perigo, tem fama de bandido e você fica na incerteza. O velho procura ajuda, está desamparado, tem fama de malfeitor e você se perturba. A mulher roga auxílio, está em dificuldade, tem fama de caloteira e você se confunde. O menino bate à porta, está sem oportunidade, tem fama de malandro e você cai na indecisão. No atual estágio de evolução espiritual, você ainda vacila em ajudar alguém que vive prejudicando os outros, embora o Evangelho recomende o amor ao próximo como a si mesmo. Na dúvida, contudo, decida-se pelo bem que possa fazer, pois o código divino não diz se o próximo é virtuoso ou delinquente, forte ou fraco, apenas se refere ao próximo e a você. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Então, vamos agora ouvir os comentários, iniciando pela Candice Gunter. Candice, com você. Eu acho que a Candice não está presente, então vamos convidar a Jônia para fazer o primeiro comentário. Por favor, Jônia. Ufa! Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Menino! Olha, a gente aperta esses botões aqui, some tudo. Mas vamos lá. Gente, é uma alegria muito grande estarmos aqui conversando sobre o Evangelho de Jesus. E quando o Ismael me convidou, eu fiquei pensando, né, o que nós vamos falar? E comecei a olhar aqui o capítulo, que é o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E interessante, porque ele vai falar sempre, em todos os itens, olha só, o maior mandamento, fazei os outros o que desejamos, que os outros nos façam, a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, aí na instrução dos espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé, a caridade para com os criminosos, e fecha, deve-se expor a vida por um malfeitor. Então, olha só que interessante a sequência que foi feita. Primeiro, chamando para o maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Que Jesus coloca que os dois mandamentos mais importantes são esses. E encerra com uma coisa que nos faz pensar diariamente. Não sei se vocês têm analisado o que nos falou o Baduy Filho, né? Que aqui ele fala sobre criminosos, mas o Baduy amplia, falando todas as situações que a gente vivencia. Diariamente, nós somos abordados na nossa cidade por pessoas pedindo, principalmente venezuelanos, pedindo dinheiro para comprar comida, outro roupas. Então, a gente fica pensando, será que ele quer mesmo isso? Será que é para droga? E aí, a lição de hoje nos fala que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter a caridade. O problema é se com essa nossa atitude nós vamos poder melhorar a sua situação, poder melhorar a sua alternativa.
E na pergunta 761 do Livro dos Espíritos, que fala sobre olha só, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Está falando sobre a morte de criminosos. E a resposta: há outros sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Então, na questão 761, já abre uma alternativa para a gente estar podendo ajudar e abrir o novo horizonte do criminoso. Quando falo na nossa lição hoje, se a gente vai arriscar a vida por um criminoso, a gente teve toda essa instrução, ou todos esses pré-requisitos que os espíritos foram dando a Kardec, e Kardec colocou na sequência, né? O primeiro, o maior mandamento, depois vem o amor ao próximo, o egoísmo. Veja a sequência que foi trabalhado para chegar a essa conclusão de apoiarmos, de estarmos sempre apoiando os espíritos que estão em situação de dificuldade. E aí também no Livro dos Espíritos a gente tem a escala de espíritos. Quando a gente olha assim, descreve as características dos espíritos. Eu fico imaginando assim, olha, nós estamos no planeta Terra. Como é que nós somos descritos pela espiritualidade maior? Quais são as características que o povo terráqueo apresenta? Temos características diferentes entre os bons e entre aqueles que estão desenvolvendo. Aonde nós estamos? Então, o que nós queremos para o outro? Será que se nós estivéssemos nessa situação de estarmos perto de morrermos, estarmos em perigo grave, não poderíamos receber um apoio, uma orientação para que a gente saísse da situação? E o criminoso? E nós diante do criminoso? A gente vê cenas de pessoas que se lançam para salvar, né? Há um tempo atrás, a gente viu um bobeiro se lançando num tanque de piranhas para salvar uma criança. Ele não analisou a vida dele, não analisou nada, ele salvou a criança. E a gente, diante dessa situação de um criminoso, nas perguntas 761, fica muito claro que ela pode abrir uma outra, não precisa de matar, não precisa de possibilitar a morte desse criminoso, mas abrir uma porta para que ele melhore, para que ele se desenvolva, para que ele cresça. E para a gente também, porque se nós conseguirmos que salvá-lo e que ele modifique, quanto bem nós fizemos a ele e a nós. Quantas coisas positivas foram feitas neste minuto. Então, essa questão que o Lamennais traz para nós, e fala que ele vai analisar segundo o grau de evolução dele, né? Responderei de acordo com o meu adiantamento moral. Ele não fala, ele já não fala assim, eu sou evoluído, eu sou isso, sou aquilo, não. Ele diz assim, com o meu adiantamento moral. E no adiantamento moral dele, que já, evidentemente que é maior que o nosso, ele nos oriente para que a gente salve o criminoso. E em outras situações de morte, ou não ser de morte, mas de dificuldades que as pessoas ruins estão passando, será que nós não podemos ajudá-lo? O que nós vamos fazer? Quando o Ismael está falando que nós vamos sair de uma nova situação, como que nós vamos sair? Será que nós vamos estar mais caridosos? Nós vamos estar mais olhando para o mundo e para as pessoas? Será que vamos ver os criminosos com mais carinhos, com mais atenção? Por que ele é criminoso? Se a gente for analisar a vida desse criminoso, vai ver que ele teve infância difícil, que ele teve muitos problemas. Ele não ficou criminoso simplesmente porque ele quis, mas pela história dele, de vida, desta vida e de vidas anteriores, que a gente não modifica de uma hora para outra. Então, nós estamos no planeta Terra. Como que nós somos? Será que nós não somos criminosos também? Será que nós não fizemos crimes horríveis?
Se a gente for analisar a nossa ficha no mundo espiritual, vamos ver que nós fizemos coisas muito difíceis, muito terríveis, que a gente vai ficar envergonhado do que nós já fizemos. Então, a nossa situação, de acordo com a orientação desse espírito orientador, é apoiarmos, é ajudarmos este indivíduo que está em situação difícil. Então, gente, veja a sequência que foi feita nesse capítulo de amor ao próximo como a si mesmo. Fala da caridade, fala do egoísmo, fala de todos esses itens que nos levam a pensar e a agir. Porque o importante não é só pensar, mas também agir. Como seria a nossa ação, ou como é a nossa ação, de acordo com o nosso orientador aí, que a Patrícia leu a mensagem, o Baduí Filho. Ele amplia, ele não vê só o criminoso, mas vê a criança na rua, vê aquele que está pedindo, vê aquele que está necessitando de um apoio nosso. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos ajudando? O que nós estamos melhorando? A situação dele e a nossa. Porque na medida em que nós melhoramos as coisas, as situações, a vida de alguém, também estamos melhorando a nós. Veja a sequência, e olha, a anterior, né? Porque a gente tem uma situação de que é criminoso, a gente quer discriminar. Se é prostituta, a gente não quer ter relação com ela. Se é malfeitor, se é um ladrão, a gente também não quer. Então, toda a lição, todo o capítulo do Evangelho foi nessa sequência, para que nós chegássemos a ajudar a todos, sem olhar a quem. Então, para todos, um bom dia e muito obrigada, Ismael, pela oportunidade. Muito obrigado, Jônia. Nós que agradecemos, né? A Candice teve um problema com a internet e está tentando retornar. Antes de passar a palavra para a Lucimar, então, estão chegando algumas perguntas aí das pessoas que estão assistindo pela internet. Eu vou comentar uma delas. Às vezes a gente responde a pergunta aqui, pode estar até interferindo aí nos comentários que serão feitos sobre a lição, né? Mas tem uma pergunta que diz assim: quando o encarnado comete um crime, esse espírito pode reencarnar na família da vítima? Então eu vou responder lembrando a história de Segismundo, que o André Luiz narra no livro Missionário da Luz, que ele está num processo de reencarnação na família cujo pai, na encarnação que ele vai nova, que ele vai nascer, ele assassinou o pai na vida anterior. E aí assumiu o compromisso espiritual de retornar nessa família. E ali o André Luiz narra todo o trabalho da equipe espiritual para ajustar a sintonia de dificuldade que havia entre o futuro pai e o futuro filho, para que eles pudessem proporcionar naquela encarnação o retorno daquele espírito na mesma família e certamente ali ter a oportunidade de reajustamento. Então, é possível, a narrativa espírita mostra isso, né, nessa lição de André Luiz, que haja essa relação, tá? No decorrer aí dos comentários, a gente pode falar um pouco mais, mas eu fico com receio de atrapalhar, né, os comentaristas, então não vou me aprofundar muito. Quando a Candice conseguir voltar, eu vou chamá-la, tá? Então, Lucimar, por favor, está contigo agora. Oi, bom dia, amigos. Boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Essa lição me remete muito à nossa responsabilidade. Então, vamos lá, vamos deixar um pouquinho de lado o criminoso
e vamos trazer a reflexão para cada um de nós. Quais são as nossas responsabilidades enquanto cristãos, enquanto missionários neste mundo? Temos muitas responsabilidades que já conhecemos, pela necessidade da nossa correção, de uma trajetória de acordo com os ensinamentos do Evangelho. E por esses ensinamentos a gente já sabe que uma das regras também, uma das exigências desafiadoras é não julgar. Então, se a gente for trabalhar naquela linha do dente por dente, olho por olho, quem vai avançar? Nós não avançaremos. E esse não é o compromisso que a gente tem aqui nesse mundo, com nós mesmos e com o próximo. Começando, então, a não julgar o texto também, como a Jônia falou, me chamou muito a atenção quando o Espírito diz que eu vou responder de acordo com o meu adiantamento moral. Porque a gente sabe que cada um de nós tem as suas imperfeições, tem as suas dificuldades e as suas responsabilidades para tentar avançar isso, né? Numa questão pessoal e coletiva. Sabemos dos erros dentro dessas nossas imperfeições, todos nós erramos e temos ali um compromisso, um passo a passo diante disso, que é reconhecer esse erro, dizer eu errei, eu reconheço, eu assumo, eu quero me responsabilizar por isso e quero mudar essas circunstâncias. Quero agir para isso, porque você tem que reconhecer, você tem que querer mudar e você tem que agir. Imagine se a gente está nessa posição de dizer que o outro poderá fazer tudo isso ou não, no caso do criminoso, trazendo ele de volta aqui para a nossa reflexão. Eu estou numa posição de que eu posso dar a minha mão àquela pessoa para que ela possa fazer esse caminho da recuperação, do resgate desse erro, dessa falha. O compromisso está comigo e eu tenho que agir no sentido de que eu preciso dar a mão a ele. Lembrando que eu sou imperfeita também, eu tenho os meus erros e eu sempre vou pedir a alguém que me estenda a mão, que é um compromisso de mão dupla. Não tem como a gente querer mais e aí para o outro, que é muito fácil a gente julgar e dizer, não, aquele ali já está numa seara delicada e perigosa, é ele que faça o caminho dele. Não, isso não faz parte da nossa trajetória no conjunto aqui. E o texto também diz, me chamou a atenção, eu anotei aqui, sobre esse devotamento que é cego. Se for para fazer algum juízo de valor, a gente não vai avançar. Fiz algumas pesquisas aqui e voltei ao livro que eu gosto muito da irmã Aila, Palavra Viva e Eficaz, tratando de ser no item misericordioso. Eu gostaria de ler aqui uma reflexão dela que diz o seguinte: em que os cristãos são diferentes dos outros? É a pergunta que deve ser feita à luz das leituras. A resposta é que os cristãos devem viver e agir como se o reino de Deus estivesse plenamente presente neste mundo. Nesse sentido, é que a regra de ouro deve ser universalmente aplicada e não limitada à nossa família e amigos. Ela situa o valor da pessoa acima das posses materiais. Os pobres devem ser tratados da mesma forma que os ricos. Pretende-se, com ela, incluir misericórdia e perdão em todas as relações, em vez de pôr ênfase nas falhas e defeitos. Diversamente de Davi, que usou de misericórdia para envergonhar seu inimigo, Jesus nos ensinou a tratar bem os inimigos para que se juntem a nós, como servidores dele. A regra de ouro é um convite a ser bom, não uma arma para mostrar a superioridade moral dos cristãos. Está tudo aqui, está nessa linha que a gente já conhece e que a gente precisa praticar realmente nesse nosso compromisso com o próximo. Também fiz uma outra leitura aqui e gosto muito, já falamos aqui desse livro, dos 50 anos depois, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que vai responder, Ismael, algo dessa pergunta aí que foi feita pelo irmão, pelo colaborador que está nos acompanhando, e que trata da Roma Antiga, são personagens da Roma Antiga, amigos e inimigos, numa mesma linha de trajetória,
E lá no finzinho do livro, eu não vou ficar falando de nomes e tudo mais, até porque eu sugiro a leitura, mas os espíritos, todos eles, depois já no plano espiritual, se reúnem e eles são convidados a decidir ali num concílio como vai ser o retorno de cada um ao plano terrestre para os resgates, amigos e inimigos, criminosos, vários entre eles. E um dos personagens se dirige a uma criminosa e diz o seguinte: de futuro permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacrossanta. Então ela seria filha desse personagem. Seguindo mais um pouco aqui, o mentor pergunta a todos: estáis certos de haver suficientemente perdoado? Torturante silêncio se abate a todos. E aí segue aqui dizendo o seguinte: a indecisão era geral, mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto. E aí o mentor finalizou dizendo o seguinte: que graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova, que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor encham de luz e de paz os vossos caminhos no porvir. Sede felizes. É sim, a gente pode ser feliz. Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquecei o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora com heroísmo e humildade. Sinto que estáis irmanados pela mesma vibração de piedade e faço votos a Deus para que compreendais em todas as circunstâncias que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas, a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito. Então, isso aqui já congrega tudo que a gente simplesmente pode reunir nas nossas reflexões, nos nossos estudos, naquele convite que a gente sempre recebe para agir. Ismael, você falou no seu comentário sobre o novo normal. Eu não consigo aceitar, digamos assim, não administro muito bem essa expressão, porque não cai também. Eu fico sempre pensando assim, novo normal. Se o normal é a referência, o normal anterior é a nossa referência, e isso tudo está sendo destruído, então isso não pode a gente já não pode começar do zero com essa referência que está sendo destruída. Eu prefiro mais uma outra expressão que diz assim, é a nova ordem, que também não é nenhuma novidade, né? A gente já conhece essa expressão e ela diz o seguinte: a nova ordem é a gente fazer aquilo que a gente tem como um compromisso nosso como irmãos em Cristo, que é a transformação, a gente querer se transformar e agir para isso. É a minha contribuição de hoje, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Lucimar. E vou convidar, então, agora a Fabiana. Contigo aí, Fabiana. Muito bom dia a todos. Também é uma grande alegria estar aqui mais uma vez, estarmos reunidos, aprendendo muito, refletindo a respeito do Evangelho de Jesus, né? E com esses comentários tão importantes para esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento que eu considero, assim, único na humanidade e nas nossas trajetórias, né? A gente sabe que é uma transição já em curso há algum tempo, mas que hoje a gente sente esses efeitos de um jeito particularmente ostensivo, digamos assim, né? Então, a gente tem não só as questões que envolvem esse momento de pandemia, mas a gente tem também os efeitos tão gritantes, podemos assim dizer, no clima do nosso planeta,
nas emoções de todos nós que estamos nos sentindo muitas vezes mexidos, muitas vezes pressionados, né? Há muita informação, há muita desinformação, e a gente precisa, muitas vezes, buscar o nosso centro novamente, buscar o nosso contato com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. Essa lição é uma lição belíssima, como a Jônia colocou. Também fiquei pensando que interessante eles encerrarem um capítulo, né, com essa lição. É como se a gente viesse, ao longo do capítulo, trabalhando os elementos ali que compõem o que é o amor, para a gente entender o que é esse sentimento, e chegando no último estágio, que é o estágio do amor que não julga, né? É o amor mais próximo de Deus e da divindade, da espiritualidade. É o amor que reconhece que cada um segue uma trajetória, que cada um está num momento muito especial de sua vida, de sua caminhada, e que não nos compete julgar, porque nós, muitas vezes, também já estivemos ou até estaremos numa posição de receber um olhar de caridade, um olhar de não julgamento. E a gente sabe, todos nós, como é importante isso, né? Recebermos em algum momento de nossa vida um acolhimento quando erramos, independente do erro que praticamos. Essa lição também me fez lembrar uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que está em Marcos, Marcos 2,15, né? Em que Jesus foi à casa de Levi, e lá ele sentou-se à mesa com os chamados pecadores daquela época, né? Que são os pecadores. O que seriam os pecadores hoje, né? Será que nós poderíamos sentar àquela mesa que Jesus sentou? E ele sentou e fez a refeição com os chamados pecadores da época e nos trouxe ali, somente nesse gesto, se ele não dissesse nada, né? Somente aquele gesto já nos trouxe uma reflexão e uma orientação de que todos somos irmãos, né? De que todos estamos numa trajetória. Sentando-se lá, Levi, a gente pode lembrar, né, pela Bíblia, que era considerado um publicano da época, e depois recebeu o chamado, a partir do encontro com Jesus, ele foi transformado, teve a sua vida transformada, e foi convidado a estar com Jesus, a levar a palavra de Jesus também naqueles tempos. Essa passagem me faz pensar não só que nós devemos ter esse olhar mais abrangente em relação a todos que se aproximam de nós e aqueles que a gente muitas vezes julga sem nem saber a trajetória, sem nem saber a história da pessoa, mas essa lição também nos mostra que a nossa vida é transformada no encontro com Jesus, que quando nos conectamos, né, com a palavra de Jesus e principalmente com a forma como ele agiu em cada situação do cotidiano, mais até do que como ele falava, mas como ele agia, né, nós também somos transformados. A gente tem a real noção de que todos estamos a caminho, de que todos estamos em aprendizado e que todos necessitamos de indulgência dos demais, de caridade das demais pessoas. Todos nós necessitamos, às vezes, de um olhar também de acolhimento. E quem de nós nunca errou, né? E tem gente que diz assim, mas você não pode comparar um erro singelo com um erro mais grave. Mas quem somos nós para avaliar a trajetória daquele ser, daquela pessoa e dos demais envolvidos? Esse conceito, né, de vítima, de agressor, são conceitos que foram criados por nós, né? É claro, a justiça humana, ela precisa agir, ela age, mas a justiça divina sabe de todas as coisas. E o próprio Jesus, o que ele condenou foi a atitude, não foi a pessoa, né? Ele condenava a atitude equivocada. E, na verdade, hoje eu penso assim, que não é nem que Jesus condenava, ele apenas sabia que ao agir na contramão da lei de amor, nós sofreríamos.
Eu imagino que é um pouco como a gente passa com os nossos pais. Quantas vezes os nossos pais nos orientaram quando crianças, não faça isso, que não vai ser bom para você. Aí a gente foi lá e fez e viu que não era bom para nós, né? Quantas vezes isso aconteceu? E os nossos pais fizeram isso, imagina Deus na nossa vida, né? Então eu não visualizo para mim mais Deus com esse olhar de julgamento, de cerceamento, né, de condenação, mas é um olhar de quem diz: não faça, meu filho, porque você vai sofrer. Então, quando infringimos a lei de amor, é como se a gente desse um passo numa direção para trás e nós vamos ter que voltar ao bom caminho, porque é o caminho que nos faz feliz, é o caminho de estar unidos com os demais, de estarmos sintonizados com o amor, sintonizados com o exemplo de Jesus. Lembrando que aqueles que erram, e nós também erramos em outra medida, talvez, mas erramos, tudo isso é transitório, porque o que é perene, o que é imutável e é essencial na nossa origem divina é o bem. Nós temos uma origem no bem, fomos criados à semelhança de Deus. Então, essa é a nossa origem e a nossa destinação final. É claro que estamos a caminho e muitas vezes tomamos desvios nesse caminho. Podemos ir de um ponto a outro numa linha reta ou fazer algumas curvas. E às vezes fazemos muitas curvas, mas nós vamos chegar lá. E isso, essa lição traz para a gente, né? Para termos esse olhar também de que o criminoso não é só aquilo que a gente criou como um estereótipo, né? É o assassino, né? Algo assim. Muitas vezes, quantas vezes infringimos a lei de Deus, a lei de amor, e isso nem é considerado um crime. Então, é uma lição que nos traz uma reflexão muito importante a respeito de como estamos agindo e de como as pessoas agem com a gente também. Precisamos todos de caridade nesse sentido, né? E para fechar a minha reflexão, eu queria ler um trechinho do livro Justiça Divina, um livro que eu gosto muito, né, de Emmanuel, por Chico Xavier. É um livro que traz uma reflexão muito atual para as nossas vidas, e eles têm um capítulo chamado Caídos. E olha que interessante, ele diz assim, né? Lembrando que esse capítulo foi do livro Justiça Divina, perdão. Aproxima-te dos caídos para ajudar. Não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. E aí ele vem narrando para a gente, quem quiser ler com mais atenção esse capítulo, ele narra exatamente aquilo que já foi colocado aqui hoje, né? Nós não sabemos o que motivou a queda de cada um. Então, independente do que a pessoa cometeu, do que nós cometemos, há N situações que nós nem imaginamos. Ele até cita um exemplo. Há aqueles que caíram amando, sem saber que o afeto insensato poderia os arrojar nas trevas. Aos que caíram auxiliando, por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Aos que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos à própria senda. E ele segue citando algumas situações em que nós caímos, que são as situações do nosso dia a dia. E ele fecha, vou encerrar fechando com a conclusão de Emmanuel: não lhes agrave assim o suplício moral, alargando-lhe as feridas. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Hoje, podes estender os braços e levantar aqueles que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. E embora tenhamos a obrigação de orar e de vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Muito obrigado pela oportunidade, Ismael. Muito grato a todos. Um ótimo dia.
Muito obrigado, Fabiana. Agora vamos ver se a Candice estava com problema na conexão com a internet. Vamos ver se ela consegue agora participar. Bom dia a todos. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, então vai só na voz. Peço desculpas, né? Peço desculpas também porque eu não consegui acompanhar todos os comentários, então se eu me tornar repetitiva, eu vou contar com a caridade de todos vocês. Vamos então à lição de Lamenais, né? Eu achei uma lição dura, difícil, principalmente quando a gente olha para si mesmo e fala: eu seria capaz? Eu seria capaz de arriscar a minha vida para salvar um criminoso? Então a gente percebe é um dilema moral, né? É um desafio que é colocado, em que você vai ser colocado numa situação hipotética, mas ao mesmo tempo uma situação de muita gravidade, até porque ela atinge uma questão que é até uma lei natural, que é o instinto de preservação, né? A gente quer viver, a gente naturalmente, instintivamente, a gente luta pela vida. E daí Lamenais propõe assim: você arriscaria a tua vida por um criminoso? E talvez não. Talvez a maioria de nós não fosse capaz. E é tão verdade isso que, se a gente for pensar nos exemplos que já foram capazes disso, principalmente no Cristo, né, que deu a vida, né, que se entregou à cruz de uma forma tão serena, tão tranquila, e indo, inclusive, no lugar de um criminoso, escolheram Barrabás para salvar em vez do Cristo, né? E ele podia ter falado por si, feito sua defesa, mas ele silenciou. E a gente vê que essa atitude dele mudou o mundo. Então, isso que o Lamenais está propondo é algo muito profundo, é algo muito sério. É você fazer algo que vai além do que a gente tem feito. É a vivência plena da lei do amor. E talvez a gente não seja capaz ainda disso, né? A gente tem duas situações, então. A gente vai salvar o criminoso arriscando a própria vida, ou a gente não vai salvar um criminoso para não arriscar a própria vida, e aí a gente se justifica. A gente fala assim: nossa, mas eu tenho família, eu tenho meus filhos para sustentar, tem pessoas que dependem de mim, né? A gente vai criar toda uma carcaça justificativa e indulgente para a nossa incapacidade. Incapacidade de quê? Incapacidade de amar. Porque, na verdade, se a gente for pensar assim, eu seria capaz de arriscar a minha vida por alguém? E daí a gente precisa pensar naquela pessoa que a gente mais ama. Talvez um filho, talvez um companheiro, uma companheira, alguém que a gente ame profundamente. E daí a gente pensa assim: eu arriscaria a minha vida por essa pessoa? E daí muda, né? Muda. A gente talvez fosse capaz de arriscar a própria vida por alguém que a gente muito ama. Então o problema aí não está na vida em si, não está na nossa vida, mas está na nossa capacidade de amar. Porque se é um filho, a gente é capaz de se arriscar, mas se é um criminoso, não. Por quê? Porque a gente ainda não é capaz de amar a todos como irmãos. E esse é um grande desafio. Então a lição, ela vem para nos chacoalhar, né? Para mostrar quem efetivamente somos, para mostrar nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, daqueles que ainda não conseguem amar com uma profundidade como Cristo, como outros espíritos abnegados que passaram pela Terra. Mas daí a gente vai abaixar a cabeça e vai falar assim: puxa, como eu sou mal, eu ainda não sei amar. Não, a gente não vai dar condição daquele que não sabe amar para esse salto imenso que foi o que Jesus nos mostrou, de dar a vida por um criminoso, por muitos criminosos, né? Pela humanidade inteira. A gente pode dar pequenos passos, a gente pode ir treinando o nosso espírito, né? E então, como que a gente faz isso? Nas pequeninas coisas.
A gente não precisa, então, no dia a dia, ter sempre razão. A gente pode, em alguns aspectos, tentar optar, por exemplo, por um prejuízo financeiro para não agravar a situação de ninguém. A gente pode silenciar diante da falta alheia, a gente pode tentar ser caridoso, a gente não precisa revidar uma palavra ríspida, a gente pode orar por um malfeitor. Existem coisas, então, que a gente pode fazer e cada um pode dar um pouco de si mesmo em favor do outro. Cada um pode, então, caminhar nessa direção de construir essa pessoa que a gente deseja ser, de construir essa pessoa que vai ser capaz de amar a todos como irmãos. São escolhas, são caminhos e são possibilidades. Eu encerro aqui o comentário. Gratidão e perdão aí por não poder colocar o áudio, o vídeo hoje, né? Realmente a internet não auxiliou. Um abraço a todos. Obrigado, Candice. Importante que você conseguiu. Muito bom. Agora eu convido a Edjane para dar continuidade aí com o comentário da lição. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal do grupo. Bom dia ao pessoal do Brasil, da Alemanha, a todos que estão acompanhando a gente, né, nessa manhã sublime com todos esses ensinos de Jesus que nos convida a um olhar aquelas pessoas que se equivocaram, né, perante a vida, que poderia ser qualquer um de nós, qualquer um da nossa família, do nosso mundo íntimo. E Jesus vem nos elucidando de que maneira a gente pode agir em relação àquelas pessoas que estão próximas de nós, necessitando, né, de um gesto de caridade. Se nós somos capazes de abnegar, dando aquilo que é de maior valor para nós, que é o quê? A nossa vida, diante daquele que realmente se equivocou perante as autoridades, perante o próximo, perante aos sentimentos de si mesmo. Será que seríamos tão caridosos assim de se atirarmos e darmos à nossa vida tudo aquilo, todas as nossas esperanças, né, os nossos anseios que nós temos em um minuto, né? Em um segundo, para que aquela pessoa pudesse se restabelecer. Na humanidade, os criminosos, eles são relegados à sociedade. Nós queremos bani-los porque eles nos causam repúcias, eles nos causam asco. Mas quem diria se aquele que tivesse de nós um olhar, um momento de amor, de caridade, será que ele não iria se restabelecer? E nós iríamos incutir ali uma nova oportunidade para aquele ser. Porque naquele momento, né, em que a morte se aproxima, nós sabemos já, através da espiritualidade, que toda a nossa existência se passa como um filme, né? E muitas vezes, naquele último segundo, a nossa consciência e o nosso sentimento de arrependimento e de querer restabelecer e voltar atrás nos é tomado. E aí é que muitas vezes, muitos desses criminosos, eles se restabelecem. E nós que estamos na condição de estender as mãos para aquele que hoje se faz alguém à parte da sociedade, amanhã possa ser alguém que possa vir nos auxiliar e possa ser alguém que possa ser muito proveitoso para essa mesma sociedade. Quem de nós já não cometemos vários crimes? O maior crime da humanidade foi nós entregarmos o nosso mestre querido nas mãos dos algozes. E esse deixou-se imolar sem nada dizer. Foi crucificado no meio de dois criminosos. Um deles, Dimas, que foi conhecido como o bom ladrão. Um dos seus criminosos, um daqueles criminosos tomado de muita ira naquele momento, diz ao mestre: se tu és Deus,
desce dessa cruz, salva a ti e nos salva também. O outro, já tomado de um sentimento de remorso, né, de perdão, reconhecendo o seu crime perante a sociedade, estava ali sendo punido com as leis da época, diz ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrastes no seu reino hoje. E Dimas, por que ele reconhece a realeza de Jesus? Porque naquele momento que aqueles criminosos que estavam ali e que foram crucificados com Jesus, os criminosos só poderiam ser levados à cruz sem nada dos seus pertences. Eram levados à cruz simplesmente com um pano e as vestes eram ali dadas aos soldados para a jogatina. E Dimas vê as chicotadas que Jesus tinha tomado, onde normalmente os romanos não tinham o direito de imolar o crucificado. E aí ele reconhece a realeza de Jesus. E Jesus, movido pelo aquele sentimento, ele pede ao Pai que nos perdoe, porque era um momento nosso de equívoco que nós estávamos vivendo. Como os criminosos, muitas vezes, revive aquele momento de equívoco. Se nós formos ver a vida desses seres que são filhos de Deus, né? Faltaram-lhe o amor, o necessário, a compaixão, a abnegação, mas mesmo assim são os nossos irmãos. E se Jesus e o Evangelho nos convida, né, a sermos caridosos com aqueles, por que não? Por que não lançarmos um olhar a essas pessoas? Quantas vezes no olhar, no pensamento, matamos tantas pessoas, não é verdade? Quantas vezes nos nossos pensamentos surramos várias vezes os filhos, não é? E não são os crimes que nós mesmos não admitimos. E se no momento a divindade permitisse que esse véu tão espesso fosse levantado dos nossos olhos, que estão ocultos, para que nós possamos ser conduzidos a uma vida melhor, que seria de nós? Eu digo a vocês, se Deus fizesse isso comigo, eu não teria coragem de estar aqui falando para vocês. E vocês não teriam essa convalescência de me escutar, porque todos nós somos devedores da lei divina. Já estamos aqui reabilitados, é verdade, compreendemos a lição do Cristo e queremos mudar. Mas quantos milênios nos demorou? Quantos milênios o Cristo estende a mão e diz: vem agora, Edjane. E eu muitas vezes dizia: agora não, hoje não, mas logo. Estou interessada pelas coisas ainda materiais, pelos crimes, né, que me acompraz. Agora hoje talvez já estabelecida, mas não perfeita. E nos resta um caminho tão grande para seguir. E mesmo assim, perante os meus crimes de cada dia, né? Muitas vezes, comigo mesmo, a divindade superior me oferece a cada amanhecer uma oportunidade. E por que não a mim entender muitas vezes, emprestando o meu ouvido para escutar aquele que cometeu um erro, para poder entender e simplesmente não julgar. Não julgar, meus irmãos, nem é com palavras, muitas vezes com o nosso olhar. O nosso olhar, muitas vezes, são as algemas. Muitas vezes, o nosso silêncio são as grades da prisão. A nossa indiferença, muitas vezes, né? Coloca esses irmãos à parte, nos revelando que eles erraram. E erraram muito, quando o nosso verbo repetitivo os condena. Você fez isso, naquele dia você fez aquilo. E não precisa ser simplesmente aquele criminoso lá fora, aquele da sociedade. Precisam ser as pessoas que convivem conosco e muitas vezes num estado, num momento de lapso, deixou uma palavra, né, menos agradável escapar. Porque nós estamos aqui numa lei, a lei de Deus, ela é educativa, ela não é punitiva. E aí está a lei das reencarnações e a pluralidade das existências. Porque aquele, muitas vezes, que ele comete um crime, nele não está estabelecido o senso moral.
Ele não tem consciência que o mal que ele está fazendo é a si mesmo. Ele pode saber, mas a consciência da lei de Deus, que é a lei moral, ainda não está estabelecida nesse ser. Por isso, ele necessita de nós. E se nós vivemos em uma sociedade com leis tão duras, com leis tão horríveis, se aquelas sociedades que têm a pena de morte, elas já deveriam ser bem estabelecidas e não deveria haver mais o crime, não é verdade? E por que isso não acontece? Né? Porque a pena de morte para o criminoso e para quem quer que seja não significa salvação, porque uma vez esse criminoso desencarnado, ele não vai se regenerar, ele vai se unir a outras mentes que podem o escravizar, e estaremos aí estabelecidas muitas obsessões, onde nós vamos ver dentro das famílias, dentro da sociedade. Então, por que não educar hoje, né, a criança, para amanhã a gente não ter que punir aos adultos? Eu deixo um convite aqui a todos aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita, ou de outro credo, para que nós possamos evangelizar a nova geração, para que amanhã a gente não tenha ter tantos criminosos atrás das grades, não é verdade? Então, essa é a nossa contribuição daqui de Colônia, do nosso Grupo Espírita Cantinho do Chico, para Campo Grande e para o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Edjane. Convido agora nosso amigo Lantes para fazer os comentários, Lantes. Contigo. Que as luzes do Mestre Jesus nos iluminem nesta manhã de reflexões doutrinárias. O tema de hoje é caridade com os criminosos. Surgem duas questões aí. O que é caridade e o que são criminosos. Para nós espíritas que temos uma diretriz doutrinária, fica fácil pesquisar e encontrar as respostas. No Livro dos Espíritos, existe um capítulo chamado Leis Morais. O último tópico é a lei de justiça, amor e caridade. E aí encontramos a palavra caridade, aonde Jesus nos esclarece que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós encontramos também, em outras partes do Evangelho segundo o Espiritismo, explicações de Kardec que nos informam que virtude é todo ato que traz benefício para outros. E que a maior de todas as virtudes é a caridade. E arremata. E a maior de todas as caridades é tratar os demais como gostaríamos de ser tratados. Criminosos. O que são criminosos do ponto de vista da lei de justiça, amor e caridade? Seriam aqueles espíritos que, por um fato, um ato, o outro, desrespeitaram as leis morais e as leis físicas. Porque quem desrespeita as leis físicas também são considerados criminosos. Hoje, na atualidade, nós vemos crimes de todas as ordens. Nós temos crimes contra as pessoas, crime contra a propriedade, crimes contra a natureza. Todos são, de uma forma ou outra, criminosos, inclusive nós. Mesmo aqueles que estão
já se consideram, melhor dizendo, como em fase de regeneração. Às vezes, provocam pequenos deslizes que, para muitos, são considerados verdadeiros crimes. E assim nós vamos caminhando. Em Obras Póstumas, Kardec tem um capítulo interessantíssimo que ele fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. E a fraternidade aí, como a maior de todas as virtudes, mas só que, em termos coletivos, ele nos informa que significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência, que volta ao contexto do Livro dos Espíritos, quando diz da caridade. Caridade e fraternidade, então, parece que se conjugam em um mesmo processo, em uma mesma ordem social que realiza o progresso em busca da perfeição, em busca da felicidade temporária para nós, espíritos temporariamente reencarnados neste ciclo planetário Terra. Então, eu não costumo falar na primeira pessoa. Mas hoje, com esse tema, veio-me à mente um fato que vem cheio a esta lição. Lá no século passado, quando ainda não existia o celular, recebi um telefonema de uma amiga queridíssima, Maria Edvige Borges. E ela então me disse: gostaria que você nos acompanhasse amanhã a uma visita à cadeia pública. Na época, o presídio era chamado de cadeião ou cadeia pública. E minha resposta foi instantânea. Agradeço o convite, mas essa não é minha praia. E ela insistiu. Eu gostaria que você nos acompanhasse. E eu concordei, então. No dia seguinte, véspera de Natal, nos reunimos em frente ao Centro Espírita Discípulo de Jesus e fomos para a cadeia pública. As vibrações, quando lá chegamos, eram pesadas. Houve uma prece inicial que amenizou o ambiente. E eu, então, de longe, identifiquei um dos presidiários e me dirigi a ele. Era um colega do antigo curso primário, tínhamos estudado junto. E ele estava ali, preso por tráfico de drogas, e ficou muito constrangido com a minha presença, inicialmente. Mas depois se soltou e conversamos muito. Eram ambientes estanques. Nossa equipe, que trazia iguarias, música, um teatro, foi para um outro ambiente. E lá, então, quando eu entrei, eu tive uma outra surpresa. Um senhor alto e forte me abraçou, aquele abraço assim de levantar do solo, e me disse: que bom te encontrar aqui. Era um amigo de outras épocas, quando eu trabalhava em planejamento estratégico no governo, e tínhamos equipes que viajávamos pelo interior, e ele era motorista da Kombi que nos transportava. Estava ali por assassinato. Conversamos muito, ele chorou, se recordando dos bons tempos, mas estava revoltado porque se sentia injustiçado. Quando saímos dali, a dona Edvige me disse, então, voltaremos no dia 31. Eu disse, claro que voltaremos, não só no dia 31, mas em outros dias. Eu havia mudado a minha concepção
em relação a visitar a chamada cadeia pública, o presídio da época. Tempos depois, fiquei sabendo que um de meus amigos tinha sido transferido para Dourados e o outro para Cuiabá, não existia Mato Grosso do Sul ainda, e que ambos haviam desencarnados de forma violenta. O que importa aqui é que, em um determinado momento, nós estivemos juntos, convivendo de igual para igual. Não éramos criminosos, então. O tempo passou. E eu me lembro, Leon Denis, quando nos fala que estamos em um mundo de regeneração e provas, mas que aqui convivem várias categorias de espíritos, primitivos, de provas, de expiação, e espíritos em processo de regeneração e outros já regenerados que estão aqui como orientadores e como responsáveis pelo encaminhamento do ciclo planetário para novos campos, para novos rumos. No processo de evolução, nós temos leis morais. Uma é a lei do trabalho. Todos nós temos que trabalhar intelectualmente, fisicamente, em busca de melhores condições de vida. E nessa busca, nós somos altamente competitivos, porque a lei do progresso empurra para frente. E há sempre avanços. E nós competimos para serem os primeiros e para sermos os melhores, para usufruirmos da melhor parte. E aqui, muitas vezes, pisamos em cima dos amigos. Os fins, dizemos nós, justificam os meios, e vice-versa. Os meios, às vezes, justificam os fins. Quando falamos que na corrupção que atormenta o mundo moderno, eu ouvi uma determinada pessoa dizendo: corrupção é todo bom negócio pelo qual não participamos. Porque quando surge a nossa vez, a nossa oportunidade, esquecemos os bons princípios, esquecemos os bons propósitos. E somos vistos também por muitos como criminosos, porque o crime ele vem de várias formas. Quando incendiamos uma mata virgem, somos criminosos. Mas nós justificamos, eu preciso produzir, preciso aumentar os espaços de produção. E aí, então, somos perdoados por muitos que pensam igual a nós. E somos condenados por outros tantos que pensam diferente de nós. Portanto, vale a pena ver aqui na Lei de Justiça, Amor e Caridade, lá no Livro dos Espíritos, que fala da caridade e o amor ao próximo, e que nos lembra da caridade para os criminosos. E irmos à frente, avançarmos um pouco lá para as obras póstumas. E para o depois das obras póstumas, nós temos um costume muito sério, que é nos aprisionarmos ao passado. É de ficarmos rodando e pisoteando velhas lições que já estão assimiladas, mas que não rompemos as barreiras para o progresso, para o futuro de um mundo regenerado. Que Jesus esteja sempre conosco e que os bons espíritos também estejam conosco, nos auxiliando, nos iluminando e nos mostrando o caminho da verdade e da verdadeira vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Landes. Obrigado a cada um que comentou.
a todos que estão aqui presentes na sala, vibrando para esse encontro, numa lição bastante importante, né? Caridade para com os criminosos, e essa mensagem de Lamennais. E nós tivemos participação também muito boa com quem está assistindo aí pelos veículos da internet, né? Tivemos algumas perguntas. Eu não iria fazer comentário no final, mas apenas para atender algumas perguntas que foram feitas, vou tentar falar aqui de forma geral, né? Primeiro, citando aí a Aline Amaral, que lembrou aquilo que foi comentado no sábado passado, né, da definição de criminoso. Quando o Chico foi perguntado, ele, orientado por Emmanuel, respondeu: criminoso é todo aquele que foi descoberto, né? E aí eu vou contar uma história rápida aqui, de forma rápida, né? A história não é rápida, de Humberto Campos, né? Quando ele narra que Kardec, num determinado momento do trabalho que ele estava fazendo de codificação, ele foi transportado em desdobramento ao plano espiritual, orientado pelo seu protetor, né, São Luís. E foi levado a um vale onde muitas pessoas estavam em desequilíbrio, né? Algumas choravam, outras reclamavam, algumas num estado deplorável de comportamento, né? E o Kardec, vendo aquilo, se compadeceu muito, ficou bastante tocado emocionalmente. E aí ele começa mentalmente a interagir com o seu protetor, tentando identificar quem eram aquelas pessoas, né? Seriam elas aqueles que perseguiram e levaram Jesus à crucificação? E a resposta foi negativa. Seriam aqueles que teriam levado os cristãos aos circos romanos? Também não. Aqueles que teriam sacrificado os primeiros médiuns, levado às fogueiras? Também não. E assim ele vai tentando identificar nas pessoas que ao longo do tempo tinham feito atrocidades, maldades, e sempre a resposta era negativa. Até o momento em que ele começa a articular uma nova pergunta e o benfeitor já interrompe ele e fala: não, já vou te dizer, aqui estão os cristãos, aqueles que sabiam das suas tarefas, os cristãos arrependidos, aqueles que sabiam de suas tarefas, que tinham conhecimento, mas não conseguiram pôr em prática, negligenciaram com a oportunidade. Então, eles estão aqui numa sintonia de arrependimento, de culpa, de vergonha, mas uma equipe muito grande vem auxiliar e prepará-los para uma nova oportunidade. Aquilo chocou muito Kardec. E quando ele retornou ao corpo, foi permitido ele manter viva a lembrança do sonho. E aí ele escreve a questão número 642 do Livro dos Espíritos, por conta desse sonho. Eu vou ler aqui para a gente. A pergunta é a seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E os espíritos responderam: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então, fazendo uma junção dessa passagem com a resposta de Emmanuel, de que criminoso é aquele que é descoberto, porque quando fala em criminoso, naturalmente a gente analisa pelas leis
da sociedade. E como nós falamos aqui no último sábado, o percentual de pessoas que estão hoje classificados como criminosos e retidos é menos de 0,5% da população mundial, da população do Brasil, desculpa. No Brasil, isso, né? Então, eu estou tentando, nesse apanhado, né, responder algumas perguntas que foram feitas aí nos meios de comunicação que assistem esse encontro, né? Nós temos a bênção do esquecimento do passado quando reencarnamos. E talvez seja esse o maior dos benefícios da gente estar encarnado, porque aí a gente consegue conviver com pessoas que a gente prejudicou no passado ou que nos prejudicaram também, sem lembrar dessa situação. Embora, às vezes, a gente sente ali uma antipatia, né? Tem uma sensação diferente. Mas, muitas vezes, a gente está com um ente muito querido, pode ser até um filho, né? E você faz de tudo por ele, sem saber realmente quem é aquele espírito. O que nós fizemos, o que não fizemos. Então, existe todo um planejamento encarnatório para que a gente possa exercer no núcleo familiar, na profissão a que a gente se dedica, as atividades profissionais que nós fazemos, não é por acaso. Tem ali uma conexão com coisas que a gente já fez e coisas que a gente precisa fazer para poder alavancar uma trajetória melhor, com pessoas com quem convivemos, pessoas que às vezes a gente tem dificuldade, pessoas que a gente tem facilidade. Mas o nosso propósito maior é fazer o bem, no limite das forças. E uma das perguntas que vem também no chat aí é sobre o livre-arbítrio, né? E Kardec coloca também no Livro dos Espíritos, numa das respostas que os Espíritos dão a esse respeito, que o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, muitas vezes a gente fala, não, eu tenho meu livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é adequado ao nível de consciência que a gente tem. Quando o Lamennais fala assim, ó, responderei segundo o meu adiantamento moral, ele está colocando ali um limite. Eu não posso falar mais do que eu sei até aqui. A gente está numa trajetória de evolução, num progresso espiritual, e a gente vai gradativamente conquistando pelo nosso comportamento esse nível de consciência, e a partir dele a gente define os caminhos que a gente vai seguir com conhecimento de causa. Então, hoje, a gente já tem um nível de conhecimento muito bom, mas não quer dizer que a gente haja conforme a gente tem o conhecimento. E nem que a gente está agindo com impulso do livre-arbítrio. Muitas vezes a gente, por influência muito forte, e a gente não está ainda num patamar firme de consciência, a gente tem desvios, né? E podemos também ser classificados como criminosos, né? Esse é um encontro nosso com a nossa própria consciência que vai dizer, né? Ninguém vai nos acusar, nos apontar o dedo, nos julgar. É uma coisa íntima. E a gente vem, ao longo do tempo, numa trajetória de crescimento e de evolução espiritual. E agora, com o acesso a essas informações que a doutrina espírita nos proporciona, a gente tem um estímulo maior ainda para a gente fazer uma reflexão olhando para nós, né? E não rotulando os outros, né? E, à medida do possível, a gente fazer o nosso melhor no limite das forças. Então, vocês vejam que a resposta
que foi dado ao Kardec, é no limite das forças. Esse limite ele vai expandindo na medida que a gente vai avançando na trajetória evolutiva. Então, nós estamos ainda limitados hoje. Mas, no decurso do tempo, esse limite vai se expandindo. O amor de Jesus é enorme, né? O amor de espíritos como Chico Xavier, São Francisco de Assis, né, que nós abriu a reunião hoje com a mensagem. Imagina, né, o limite de um espírito como esse em lidar com as demais pessoas. Então, dessa forma, né, eu espero que tenha conseguido abordar aí as dúvidas que foram colocadas no chat, né, e que estimule, né, uma reflexão de comportamento íntimo, né? Ninguém se sinta culpado se não consegue perceber, um criminoso está ali e tal, eu preciso fazer alguma coisa por ele, né? Porque a gente está olhando o criminoso, aquele rotulado pela sociedade, mas vamos pensar espiritualmente, né? E também nos analisarmos que se hoje a gente já não faz nenhuma atrocidade que a sociedade classifica, né, de forma negativa, a gente pode, talvez, não estar aproveitando bem o nosso tempo, a gente pode estar usando da maledicência, a gente pode estar fazendo alguma coisa que, perante as leis divinas, também pode vir a nos classificar como criminosos, né? Então, que Jesus abençoe a todos nós. Vamos convidar agora a Anésia e a Fabiana para a leitura das mensagens psicografadas. Bom dia. Eu já posso começar? Pode, Anésia, por favor. Ok. Então, bom dia a todos vocês. Gratidão pelo carinho. Gratidão imensa por todas as leituras, né? E a gente vai só aprendendo cada dia mais, que cada um com os seus sentimentos amorosos vai nos transmitindo para a gente, assim, muita paz no coração. Amados irmãos, gratidão pelas leituras e esclarecimentos. Sim, somos ainda pequenos aprendizes, que não compreendemos a grandeza divina. Ainda não compreendemos a grandeza divina. Se olharmos há milhões de anos atrás, iremos perceber através da história da humanidade que vem e se passando passo a passo, crescendo e conhecendo. Desculpe, eu quase não estou entendendo a letra. Nos anos anteriores, muitas catástrofes foram registradas. Foram de cidade em cidade, de estado em estado, países a países, e agora o mundo todo. Mas nenhum de nós, ou muito poucos, perceberam os chamados divinos para as mudanças de um povo. Devagar, Deus nos disse a necessidade de mudarmos o comportamento, nossa maneira e jeito de viver. Jesus chamou nossa atenção para a necessidade de amar e de se corrigir. Meus amados, lentamente tudo foi se transformando. Poucos de nós entenderam o chamado para a nova era e a libertação da Terra. Hoje estamos ainda sem muito entender o porquê desta pandemia. Agora o mundo está atento, porque o desencarne coletivo está assustando a humanidade, porque o remédio é divino, é dele que vem a cura. E só depende de nós para sermos curados fisicamente e espiritualmente, para sairmos curados de para uma nova terra. Amemos uns aos outros e esqueçamos-os
porquês. Amor sublime de nosso Pai irá curar individualmente e não será coletivo. Oremos e confiemos, e jamais discutir ou duvidar o amor do Pai Celeste. Abraço a todos. Chico Xavier, homem generoso e fiel aos princípios de Jesus, deu continuidade ao trabalho que todos vieram antes dele. Conviveu conosco diariamente, dando-nos o exemplo puro de renúncia e como viver com fé e esperança em dias de progresso. Para que isso ocorresse, foram necessárias mudanças que atingem aquilo que mais desespera a humanidade, perda dos bens materiais e perda dos entes queridos. Julgar, condenar, reclamar, não. Orar e nos juntarmos para que possamos, unidos, superar a dor e iniciar a caminhada com firmeza e confiança em Deus. Muita luz e muita paz para todos nós. Amém. Bom dia novamente. Anésia, achei interessante essa sua primeira mensagem. Olha só o que veio. Você perguntou aí falou aí dos porquês, né? Não pergunte o porquê, né? Aí olha só que os nossos amigos nos mandaram. Quantas vezes desalentado, sofrido calado, disseste, por que, Senhor? Sentes que estás abandonado, vítima do que achais pecado, do que chamais pecado. Por que, Senhor? Descrente da bondade divina, acanhado na ignomínia. Por que, Senhor? Entrega-te ao desespero neste mundo de desterro. Por que, Senhor? Eis que na hora mais crítica, que não percebeis decisiva, o improvável se dá. A mão estendida na estrada da vida, o gesto de amor. O que é a caridade manifesta, senão o nosso Senhor? A convidar-nos incessante a sublimar a dor, a sorrir ante o infortúnio que por certo passará, deixando oportunas lições, aprendizado pungente que edificará. Até lá, sigamos confiantes no que se sucederá, que possamos então rogar aos céus no que posso ajudar. Gratidão. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Anésia. Agora, antes da prece final, vou convidar o Carlos Sanches para fazer os agradecimentos. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer a todos que, para mim, hoje está sendo verdadeiramente uma festa natalina, porque quando a gente lembra de Jesus, é Natal. Ismael, está muito baixo. Está baixo, então vou falar mais alto, então. Ótimo. Eu estou precisando trocar meu notebook, que está muito antigo, mas a gente vai dar um jeito. Eu estou muito feliz hoje, porque para mim foi um presente de Natal, todas as lições, toda a lição, e da maneira como foi apresentada nesta manhã. Eu realmente vou falar bastante nomes aqui, não vou falar, pode ser que eu repita um nome, pode ser que faltou um nome, mas que fique marcado a minha gratidão, a nossa gratidão aqui do Recanto da Prece, a todas as pessoas que participaram e estão participando conosco neste momento. Então, eu vou tentar ser breve, mas algumas palavrinhas a mais. Tata Bidart, estiveram conosco, Tata Bidart, Eliana Marta, Marli Borges de Madrid, Jéssica Balbuena e Dona Francisca, Geisa Salgueiro de Estocolmo, Edson Osman,
e a senhora Ana, Maria Becker, de Colônia, Raimundo Fernandes, Cristina Brum, Alina Amaral, Emiliana Corrazzo, Patrícia Marques, Gustavo Marques Freitas, Hermane Souza, Abeline Souza, Maria de Lourdes Gabriele, Maria Becker, diz assim, muita emoção com a voz doce da Candice na oração de São Francisco, Eveline Peters, que estamos com saudades, Luciana Nacal, Maria de Lourdes Pereira, Lisete Hubert, Benito Faustino, Fátima Capestrano, Ana Lu Marques, Alessandra Alves, minha sobrinha, Mara Breve, também, querida, Carlos Roberto Oliveira, Pedro Almeida Lobo, Denise Dermigian, Kátia Miranda de Hannover, Alemanha, Caridade o Caminho, Grupo de Campo Grande, e na tela, agora depois eu vou ler os outros nomes, mas na tela nós tivemos a Patrícia Helne, o Ismael, a Jônia, a Regina Cabral, pela primeira vez, a nossa querida amiga Neide, da cidade de Coblença, que nós visitamos pessoalmente lá há algum tempo atrás, a Carmen Godoy, a Cíntia Nabrick, a Lúcia Monserrat, a Lucimar Lescano, a Edjane lá de Colônia, a Anésia, a Sueli Tesani, ao Landes Pereira, ao André Luiz de Araújo, meu irmão ficou um tempo, depois ele saiu, eu queria pedir para ele abrir as câmeras, mas ele não deu tempo. É a primeira vez que ele aparece. A Hilda Schneider, da cidade de Aachen, na Alemanha, a Sheila von Hart, de Munique, a Fabiana Silvestre, a Emiliana, a Beth, o Gustavo e a Martinha Coelho. Continuando as pessoas que estavam conosco, Ledes Castro, Luciene Ferreira, Orivaldo Lac, Angélica Rodrigues, Graça Cotignoli, o grupo Pavatil, Giuseppe, Estudie Gruppen de Estocolmo. Eu não estou lendo o que as pessoas escreveram, mas foram tantos escritos carinhosos que vocês podem ver depois no chat do YouTube e do Facebook também. Alzeni Cristina, Luciano Sanches, Paulo Alexandre de Brasília, Marialva Domingues, Fabiana Silvestre, Luísa Mercedes Espíndola, da cidade do Rio de Janeiro, a Kátia Miranda de Hannover, Patrícia Marques, Aline Amaral, Raimundo Fernandes, Nina Miranda, Raquel Pertinhez Baceron, Lisete Hubert, e eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu falei tudo de uma vez aqui no final, porque hoje o coordenador é o Ismael, mas o dia que ele quiser ir falando de 6 em 6, será ele que vai falar. Mas eu estou muito feliz mesmo com todas as pessoas, principalmente com a primeira vez que a Neide, lá de Coblença, está com a gente também, a Hilda Schneider novamente, enfim, todos, né? Quando eu falo, às vezes, um outro nome, assim, com um pouco mais de ênfase, é porque os outros estão aqui perto, a gente está encontrando há muito tempo, e eu fico feliz quando pessoas de longa distância mantêm presença com a gente, né? A Edjane sempre com a gente, a Regina também sempre com a gente aí, a nossa gratidão. Ismael, já completei minha fala, talvez demorada, mas está completa. Muito obrigado, Ismael. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que participaram, aos que interagiram aí com comentários, com perguntas. Agora eu convido a Anésia para fazer a prece de encerramento. Antes de eu fazer a prece, né, eu gostaria de dizer para vocês que é muito emocionante assim, a presença de Chico Xavier. Inclusive, o tempo todo eu fiquei ouvindo uma música em homenagem ao Chico Xavier. Eu confesso que eu não conheço essa música. Se alguém depois puder me dizer qual é, começa com Chico Xavier. Aí eu só fico ouvindo a música assim, tocada, é lindo demais. E esse evangelho da manhã está sendo de curas para todos nós, porque nós, trabalhadores que ainda estamos, né, nós não desistimos da seara de Jesus, nós precisamos ser acobertado pela luz divina, porque nós sabemos que se existe muito bem que vem de Deus, também existe alguns maus que querem nos atrapalhar. Mas a luz divina e a nossa fé, com certeza,
vai superar todas as dificuldades que nós temos que enfrentar.